Hoje, domingo, dia 18 de agosto. Hoje continuam as homenagens ao Silvio Santos e hoje a gente já tá mais alegre, né? A gente que conviveu com o Silvio, ainda que pela televisão por tantos anos, a gente sabe que o Silvio era alegria e domingo era o dia de alegria dele. Então, a melhor forma de homenagear ao que o Silvio Santos foi é justamente a alegria, não é a tristeza. Ontem a gente até pede desculpas para vocês, porque afinal a gente ontem foi pego de surpresa. O Brasil inteiro foi pego de surpresa pela forma como tudo aconteceu. Mas hoje a gente está aqui só para celebrar coisas boas. E, obviamente, né, a gente tem muita coisa para contar para vocês, né, que fofoca é fofoca, elas não param. Vocês sabem, né, que tem gente aí que já quis tirar proveito da morte de Silvio Santos. Vamos ser sinceros, né, doutora Deolane, a irmã de Davi, o próprio, né, inclusive. Olha, vou te contar, hein, que coisa feia que vocês fazem. Vocês não precisam se pronunciar sobre tudo, viu? Vocês não precisam, inclusive, falar sobre tudo. Mas a gente vai te contar também essa história aí, a gente vai te contar algumas outras coisas também, né? Vamos mostrar aí, né, o vídeo, um dos últimos vídeos do Silvio Santos, que é algo inédito, que ninguém viu ainda, que ninguém tinha visto ainda, que foi o Silvio com o neto dele, um recém-nascido, a gente vai mostrar isso aí também. E muitas outras coisas que a gente tem para falar sobre a Fazenda 16. Porque rolou ali uma live do Carelli com o Lucas Selfie. E aí ele deu algumas dicas ali, né? Era pra gente ter falado isso ontem. Eu falei pra vocês, já tinha separado todo o material. E vamos falar disso hoje, né? Mas vamos lá comentar aí algumas coisas sobre, né, esse pós-notícia aí, esse pós-impacto do Silvio Santos e tal, porque isso realmente mexeu com muita gente, isso realmente mexeu com a gente, isso realmente mexeu com o Brasil inteiro. Mas a gente aqui celebra a vida e celebra o homem que ele foi assim, na alegria, na felicidade, porque ele era isso. Então, nada mais Silvio do que ser o que a gente é. Nada mais Silvio do que a gente fazer as coisas do jeito que a gente faz. E nada mais Silvio do que aproveitar esse momento que a gente tem aqui para falar com vocês dessas fofocas aí que a gente gosta de contar e das fofocas que a gente gosta de falar para vocês. Vamos lá comentar aí de oportunismo, né? Oportunismo. Porque foi assim, todo mundo sabe que o Silvio é uma figura muito querida do Brasil, é uma figura muito querida da televisão. O Silvio sempre é uma referência pra gente. Eu fiz uma postagem no Instagram, inclusive eu recebi vários likes, e no X também, tá? Das pessoas assim, muita gente inclusive sem entender muito essa história, mas eu vou contar pra vocês o seguinte. O Silvio Santos, ele sempre foi uma inspiração pra mim. Por quê? Quando eu tinha lá meus 18, 17, 16, 15 anos, você sabe quando você tá no ensino médio ali e você fica pensando assim, qual é a profissão que você vai fazer? Eu sempre quis trabalhar nessa área de comunicação, porque afinal eu sempre amei falar. Se tem uma coisa que eu sei fazer muito, é falar. Se tem uma coisa que eu sei, e a minha mãe sempre dizia pra mim, ô meu filho, se tem uma coisa que você sabe falar, é falar. E pelos cotovelos, você fala, você é polêmico, você dá opinião de tudo, você quer falar, o seu negócio é falar, a sua profissão é falar. Então, desde sempre, gente, desde sempre isso, não é agora, né? Vocês estão me conhecendo agora, muita gente que está chegando agora no canal, mas eu já trabalhava com isso há muitos anos, é só agora que de fato eu estou aparecendo mais. Mas nos bastidores, há muitos anos, eu sempre estive por aqui. Mas tem gente que tá aparecendo agora, né? Ficou famosa agora, virou meme da internet agora. E acha, né, que tem que dar opinião sobre tudo, acha que tem que falar sobre tudo, acha que é uma obrigação falar sobre tudo, né? Acha que só porque este ícone da televisão aí faleceu, né, precisa emitir uma opinião sobre isso. Tudo bem, a gente até
consegue compreender o impacto que o Silvio tem na vida das pessoas. Mas não dá pra gente compreender o que esta pessoa em específico fez. Tanto a doutora Deolane quanto a Raquel Brito, a irmã de Davi. Aliás, eu vou começar com ela, depois eu falo da Deolane, tá? Mas vou começar com a Raquel Brito. Primeiramente, né? Olha o que a Raquel Brito fez ontem. Ela postou aí uma publi de casa de apostas usando a imagem de Silvio Santos. Uma publi. Sério, o cara tinha acabado de morrer havia algumas horas e a irmã de Davi queria ganhar dinheiro em cima da morte de Silvio Santos. Olha só, queria ganhar dinheiro. Publi em cima de Silvio. Olha o que eles escreveram aí. Olha aí a marca, o arroba que ela colocou. Gente, que coisa feia. Coisa horrorosa. Você não se faz isso. Não é uma coisa que você faz no dia para celebrar uma morte de alguém. Você não faz isso, cara. Ficou horroroso o que ela fez. Foi tão horroroso, gente, que ela própria colocou isso aqui lá nas redes sociais dela, né? E um dos 40 funcionários ali foi lá e tirar. Inclusive, né, essa mesma nota ela repostou na rede social dela própria. Isso aqui foi a nota que a Ambos Marcam colocou ali. Nota de retratação. A assessoria de Raquel Brito vem a público retratar-se pela postagem realizada recentemente que abordou um tema delicado de forma inadequada. Reconhecemos que foi conteúdo não apropriado e compreendemos o impacto negativo que ele pode ter causado. Gostaríamos de expressar nossas sinceras desculpas a todos que se sentiram ofendidos ou afetados pela postagem. Raquel não teve a intenção de causar qualquer tipo de mal entendido ou desconforto. Esse incidente nos serve de um importante aprendizado e nos comprometemos a ter mais cuidado e sensibilidade na validação de futuras publicações propostas por terceiros ou contratantes. E aí depois a própria Raquel colocou aqui, né? Eu acho que vocês já viram uma das imagens, mas eu vou colocar de novo. Ela própria colocando. Ela estava no show ontem da Ludmilla no Manice. Então, para começar, né? Vamos lá entender isso aqui. Olha o que ela escreveu, tá? Vamos ver o que ela escreveu aí. Rapidinho, gente, me confundi nos botões. Disse ela: gente, minha social media postou isso sem minha autorização e ela já foi desligada do serviço. Desculpa qualquer coisa. Depois ela escreveu que ela tá usando esse episódio para aprender alguma coisa com ele. Vamos começar. Vamos começar assim, Raquel. Você estava ontem no show da Ludmilla. Eu sei que você, de fato, não tem nada a ver com a morte de Silvio Santos e tal. Mas vamos fazer o seguinte, você tá no show e o seu social media postou uma homenagem ao Silvio Santos usando uma casa de aposta. E sim, né, se você quer mostrar uma certa consternação, é melhor assim, teria sido melhor, inclusive, você nem ter postado. Teria sido melhor você ter postado isso hoje, teria sido melhor você ter postado na hora que aconteceu, teria sido melhor você ter falado sobre isso no momento ali, de manhã, no impacto da notícia. Não foi legal na hora que você tava no show ali da Ludmilla, né? E colocando a foto ali da casa de apostas. Não foi legal, não foi nem um pouco confortável de se ver e não foi nem um pouco respeituoso. Gente, independente do que o Silvio Santos fez em vida, porque sim, né, independente ali, o Silvio foi um cara que apostou muita coisa na vida dele. Mas se tem uma coisa que o Silvio Santos não fez na vida dele foi ilegalidades. O Silvio Santos nunca obrigou você e o Silvio Santos nunca, inclusive, vendeu qualquer coisa ilegal para você. Ao contrário, o Silvio Santos sempre vendeu coisas legais para você. O Silvio Santos sempre vendeu coisas e sempre fez negócios legais. O Silvio Santos nunca fez negócios ilegais. E aí, o que ficou horroroso foi justamente isso. Você aí querer associar a imagem de Silvio a uma casa de apostas. Algo que certamente ele nunca provaria. Tanto que, até agora, né,
o SBT tava, não sei se vai continuar esse plano, não sei se isso vai ser desse jeito, não sei, não dá pra gente saber, porque afinal isso aí envolve toda uma questão aí de luto também, né? Porque afinal o Silvio acabou de morrer, enfim. Mas, muito provavelmente, o próprio Silvio não aprovaria o SBT se meter nesse mercado aí das bets, desse jeito, ou pelo menos não enquanto isso é ilegal. Ele não aprovaria isso. Quem conheceu a história do cara sabe como ele é, sabe como ele agiria, sabe como as coisas andam, sabe como as coisas funcionam. Por que a gente tá falando isso? Porque a Raquel não foi a única pessoa quem falou isso, tá? A Raquel não foi a única pessoa quem se posicionou a respeito disso. A Deolane também fez a mesma coisa. Inclusive, a Deolane usou a imagem do Silvio aí e a Deolane colocou a casa de apostas dela, que não é mais a Esportes da Sorte, né? Porque ela tinha ligação aí com a Esportes da Sorte. Olha aí o que ela colocou ali, né? A única certeza que temos na nossa vida é de que um dia iremos partir, mas nunca estaremos prontos para perder quem tanto amamos. Descanse em paz, mestre. O problema, Deolane, foi o fato de você ter colocado aí 01 bet. Se você não tivesse colocado 01 bet aí na sua homenagem, não teria nenhum problema, porque de fato o que você escreveu aí sobre o cara, sobre o Silvio Santos, é verdade. É isso mesmo. O Silvio era isso mesmo. O cara foi inspiração para várias gerações. O problema é você querer associar o cara com casa de apostas, algo que certamente ele nunca aprovaria. Então não é legal se fazer isso, não é legal você tentar associar. Só que isso deu maior coisa com o Gil do Vigor, né? Então, inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só abrir o perfil do cara, porque o Gil do Vigor falou algumas coisas assim relacionadas a essas postagens. E aí o fã-clube, o fandom do Davi caiu em cima do Gil, o fandom do Davi caiu ali em cima e tal, porque cobraram dele ter falado sobre a Raquel e não ter falado sobre a Deolane. Cobraram dele ter falado dela e não estão falando da Deolane. Chamaram ele de biscoiteiro e tal. Olha aí o que ele se posicionou. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Deixa eu só pegar aqui a imagem lá do perfil dele. Deixa eu só pegar aqui a tela para vocês lerem. Olha aí o que o Gil escreveu. O que o Brasil se tornou? Sério mesmo, me pouparei de comentar as redes sociais. Mas saibam uma coisa, se seguirmos por este caminho, boa noite e vão idolatrar os ídolos de vocês e sigo em paz com o meu PhD. Deus é mais, povo fanático, eu, hein? Então vamos lá, né? Para quem não entendeu essa história do Gil, quem não entendeu nada do que aconteceu aqui, quem não entendeu, eu vou mostrar aqui. Tá aqui o Gil do Vigor, tá aqui a história toda que envolve o Gil, né? Então vamos lá no X, eu tô mostrando aqui a pesquisa, porque aí você pode replicar isso aí com você. Raquel Brito, Gil. Olha só, você vai replicar isso aí, você dá uma olhadinha aí, você pode você mesmo dar uma olhadinha. O Gil escreveu isso. Sem noção, desrespeituoso e desumano. Inacreditável o que as pessoas se sujeitam. Perdeu a graça e ultrapassou todos os limites aceitáveis. E aí pronto, todo mundo chamou ele de biscoiteiro por causa disso e tal. Inclusive esse post aí vocês estão vendo, né? Chamando ele de hipócrita, oportunista, para que agrada a manada, dizendo aí, né, porque o cara nunca gostou muito do Davi, sempre preferiu ali a Bia e tal, enfim. Vamos lá, né, falar sobre algumas coisas, né? Já tá passando um pouquinho dos limites essa coisa de fandom e tal. Já tá passando também dos limites essa história aí das bets, né? Tô criticando a Deolane sim, eu imagino, né, que se algum dia a Deolane ver esse vídeo, ela pode querer tirar satisfação e tal. Mas sim, se a Deolane algum dia querer tirar a satisfação, ela pode dar uma olhadinha lá nos meus vídeos da Fazenda de 2022, ela vai ver que eu já critico ela há muitos anos. Então, assim, né, o problema não é o fato da Beth, né? Mas, enfim, eu não tenho nada contra a Deolane. Eu acho que a Deolane é uma pessoa que tem coisas legais com ela tem coisas que realmente poderiam ser legais se ela explorasse mais.
mas esse lado, às vezes, dela acaba não sendo tão legal assim. Enfim, dá pra criticar essas pessoas também, tá? Dá pra falar delas, não dá pra falar só da Raquel, enfim, não é só a Raquel Brito que faz. Só que o momento foi muito inapropriado. Sejam sinceros aí e aceitem esse fato. Foi inapropriado o que a Raquel fez, foi bastante inapropriado o que a Deolane fez. E o que o Gil apontou aí já tá ali muito claro que sim, virou um oportunismo. E tem muita gente que tá querendo ganhar dinheiro em cima disso. Tem muita gente que tá querendo tirar proveito desta situação. Foi horrível, né, de ver isso ontem. Mas tem uma pessoa ali. Isso aqui não. Agora vamos dar uma girada de assunto, gente, porque isso aqui não tem nada a ver com essa história da Raquel e da Deolane e tal, do Davi. O Davi falou algumas coisas ali, postou algumas coisas ali, enfim. Mas, assim, o Davi foi até... Não chegou a postar publicidade sobre isso, tá? O Davi só postou ali algumas coisas sobre o Silvio. Falou ali que o Silvio Santos era uma pessoa ali que inspirava, enfim. A única coisa que o Davi deixou claro é que ele mentiu, né? Porque no BBB ele disse que ele não tinha televisão em casa. E aí, né, ele falou do Silvio, falou que o Silvio inspirava ele, que o Silvio que o Silvio inspirava muita gente e tal. Mas se ele não tinha televisão, como é que ele sabia, como é que ele conhecia o Silvio Santos, né? Se ele não tinha televisão, se ele disse que ele não tinha tempo de ver televisão, que ele tinha que trabalhar muito, como é que ele sabia quem era o Silvio Santos, né? Às vezes o Davi se perde no próprio discurso. Mas enfim, vamos dar uma girada aí, porque tem uma outra pessoa que também estão cobrando aí na internet que se posicione sobre o Silvio Santos. Olha só quem é esta pessoa, né? Porque todo mundo estranhou o silêncio dela. Todo mundo, inclusive eu admito pra vocês. Eu também estranhei o silêncio desta moça, Raquel Sherazade. A Raquel Sherazade, ela é uma das pessoas que foi descoberta pelo Silvio Santos. A Raquel Sherazade, ela trabalhava na afiliada do SBT em João Pessoa. E tornou conhecida no Brasil todo quando ela fez uma crítica ao carnaval. Até aí, nada demais, até aí tudo bem, né? O Silvio Santos viu esse vídeo, gostou da crítica dela, a chamou pro SBT em São Paulo e no mesmo ano, se eu não me engano, acho que foi 2011, a Raquel Sherazade já tinha sido contratada pelo SBT e já estava trabalhando no SBT em São Paulo. Ela já estava comandando, inclusive, o SBT Brasil na época. E a Raquel Sherazade ficou muitos anos comandando o SBT Brasil, ela ficou muitos anos à frente do SBT Brasil, ela ficou muitos anos, inclusive, dando voz para correntes políticas bastante conservadoras. Porque ela era muito conservadora. Agora que ela entendeu que o que ela fez ali no SBT foi muito negativo, inclusive para ela mesma. Mas naquela época ela foi muito conservadora, sim. E aí a Raquel Sherazade teve uma passagem que ela teve no Troféu Imprensa. Acho que foi em 2018, 2019. Foi uma das últimas vezes que o SBT promoveu o Troféu Imprensa, tá? Eu não vou lembrar agora qual foi o ano que foi feito isso. Eu acredito, tá, que foi em 2018. Não vou lembrar exatamente. Mas esse vídeo é bastante famoso aqui no YouTube, você pode pesquisar. Nesse vídeo, o Silvio Santos e a Raquel conversam. E o Silvio Santos diz assim para a Raquel que ela estava dando muitas opiniões na TV dele. E que se ela quisesse dar opiniões, ela tinha que ter a própria TV dela, que ele tinha contratado ela para ler as notícias e não para dar opiniões. Foi isso aí que ele falou, né? E em 2020, ali no meio de toda aquela coisa do governo Bolsonaro e tal, né? Porque a Raquel Sherazade, logo depois, ela foi no começo, ela foi apoiadora do Bolsonaro, depois ela foi logo descartada por causa das opiniões dela, que se tornaram contrárias.
E aí, por pressão ali de vários anunciantes, pressão do próprio governo na época, ela foi demitida do SBT por e-mail. E aí ela processou o SBT na época. E a partir daí, ela e o Silvio Santos travavam uma disputa na justiça. Tanto que ela perdeu essa disputa, inclusive. Porque ela pediu uma indenização muito alta e a justiça não deu o que ela queria. A justiça deu ganho de causa para o SBT com relação a isso. Deu ali um ganho de causa para Raquel Sherazade com relação à reclamação dela, que ela era PJ, mas deu ganho de causa para o SBT com relação à indenização que o SBT teria que pagar para ela. O caso ainda está na justiça, tá? Mas independente disso, gente, independente da disputa pública que ela tem com o Silvio ali, esse não era o momento de você falar sobre essas coisas. Quando o Silvio morreu, as pessoas logo procuraram saber o que a Raquel Sherazade tinha falado sobre isso. Porque, gente, a Raquel Sherazade não estaria na televisão hoje, ela não seria uma apresentadora na Record se ela não tivesse passado pelo SBT e se ela não tivesse sido descoberta pelo Silvio Santos e tido a primeira oportunidade dela numa emissora nacional, numa rede nacional, se não fosse o Silvio Santos. Então ela não se pronunciou, pelo menos até ontem ela não se pronunciou, né? Vocês viram que ela não colocou absolutamente nada nas redes sociais dela sobre isso. Tem um vídeo aqui que ela colocou, olha só. Vamos ver o que ela diz aqui nesse vídeo. Rapidinho. Ela fala aqui, rapidinho, deixa eu só colocar o áudio para vocês ouvirem o que a Raquel Sherazade fala, tá, gente? Às vezes eu esqueço que eu tenho que apertar um botão aqui para liberar o áudio do que eu tô ouvindo, né? Porque o que eu tô ouvindo aqui no meu fone de ouvido, às vezes vocês não ouvem aí. Então eu preciso apertar um botãozinho para vocês ouvirem a mesma coisa. Esse vídeo aqui, ela liberou hoje, né? Se vocês verem esse vídeo. E aí ela colocou uma outra postagem aqui, o Super Domingo, repostando aí o Super Domingo com a estreia no dia 25, mas ela própria não escreveu nada. A única coisa que diz aqui é só um repost da TV Record. Diz aqui, em virtude da morte do apresentador e empresário Silvio Santos, a estreia do Super Domingo Record, com as atrações do Domingo Record e Acerte ou Caia, será adiada para o dia 25 de agosto. Foi só isso que ela postou, tá? Isso ela postou hoje. E aqui vamos ver o vídeo que ela colocou. Olha só, rapidinho, vamos colocar o áudio. Mas eu não quero, eu já não tô dando conta das que eu conheço. Vamos conhecer pessoas novas, eu não quero, eu já não tô dando conta das que eu conheço. Vamos conhecer pessoas... Então, vocês viram aí o que ela colocou, vocês viram aí o que ela disse, né? Antissocial. E aí as pessoas questionando ela. Não quis postar nada do Silvio, mas por conta dele a estreia dela foi adiada novamente. Viva Silvio! Ingratidão define ela. Ela poderia ter todos os motivos do mundo para fazer o que quisesse em relação à emissora. Mas daí ela não ter gratidão ao cara que deu a oportunidade a ela, deu o nome a ela, é sacanagem. Alguém aí sabia quem era a Raquel antes do SBT? É sobre a demissão dela. Me poupe, né, gente? Ela não está ali para dar opinião particular, não. Ela estava ali como jornalista. E eu que entendo quando estamos trabalhando. Todos nós recebemos ordem. Você não pode fazer o que você acha melhor, não. Você é paga ali para tal função. Desvio dela caracteriza, sim, erro. Neste momento é que descobrimos quem são as pessoas. Infeliz, sim, a atitude dela, sinto por ela. Então tem muita gente cobrando aí dela o fato dela não ter se posicionado sobre a morte do Silvio Santos. E sim, gente, vamos colocar algumas coisas aqui, né? Vamos dar uma olhadinha nos stories também de Raquel Sherazade, né? Olha só. Ela fala aí, mostra aí o Super Domingo da Record, mas absolutamente nada. Ela também não mostra muitas coisas aí. Não fala nada, a única coisa que ela coloca são esses vídeos motivacionais,
mas nada, absolutamente nada sobre o Silvio Santos. O cara que revelou ela, o cara que inclusive fez ela ser o que ela é. E olha aí, ela não falou nada, né? Eu entendo a Raquel Sherazade, o fato dela talvez querer ignorar um pouquinho o Silvio pelo que aconteceu, pela disputa que eles tiveram ali, pelos problemas que os dois tiveram. Eu consigo entender isso, tá, gente? Eu até consigo entender. Mas, assim, eu tenho que ser sincero, porque vocês sabem, a minha questão de trabalho aqui é a sinceridade. Não dá pra você ignorar o cara que te tornou o que você é. Não dá pra você ignorar o cara que te alçou a fama nacional e te deu o nome, como aquele comentário que a gente leu. Não dá pra você ignorar isso. Isso é parte da sua história. Você pode ter toda a disputa que você tem com esse cara na justiça, mas você não pode deixar de reconhecer que esse cara foi o responsável por você chegar aonde você chegou. A Raquel Sherazade, eu gosto, não deixei de gostar dela por causa dessa atitude dela. Não deixei, assim, de entender a história dela, de tentar me colocar no lugar dela, por tudo que ela passou ali, por tudo que ela viveu e tal. Não deixei disso. Mas, ao mesmo tempo, eu também não posso deixar de entender o lado de quem esteve ali no SBT por anos, foi colocada ali pelo Silvio Santos, foi descoberta por ele, teve uma oportunidade dada diretamente por ele, independente das disputas que ela tenha tido com ele, o cara abriu a primeira porta. Então, assim, não é sobre você perdoar, isso não é sobre perdão, é sobre gratidão, é sobre reconhecer que você teve aquela primeira oportunidade, que o Silvio te abriu essa porta. É só isso. Ninguém tá pedindo que você perdoe o Silvio, não. Não é só isso. Ninguém tá pedindo por isso. Bastava você ter apenas se pronunciado, porque era isso que o seu público esperava, Raquel. Era que você se pronunciasse. Todas as pessoas, por mais que tivessem problemas ali com o Silvio, sabe uma pessoa que teve muito problema com o Silvio Santos e ainda assim falou, foi lá no SBT, falou bastante, foi a Adriane Galisteu. A Adriane Galisteu, quem assistiu o Charme no SBT, ela teve inúmeros problemas com o Silvio, inúmeros. Ela tinha ideias, o Silvio barrava todas as ideias dela, mas botava as ideias dele. A Adriane Galisteu era uma telefonista de luxo, porque o programa dela era atender o telefone, onde ela dizia, não diga alô, diga olá, Galisteu. E aí ela fazia um programa assim que não tinha horário para começar. O programa dela o programa voava a grade toda. Às vezes começava de tarde, às vezes ia para de manhã, às vezes ia para madrugada. Quando saiu do ar, o programa já terminava, começava 1h da manhã. E o programa saiu do ar porque o contrato acabou e a Adriane Galisteu saiu do ar bastante chateada com o Silvio Santos. A Adriane Galisteu tinha vários motivos para não querer mais falar com ele. Mas sabe o que a Adriane Galisteu resolveu? Ela aprendeu com o Silvio a lição de entender que, assim, apesar dos erros que o Silvio teve, se não fosse tudo o que ele ensinou para ela ali, sobre lidar com o público, lidar com toda aquela pressão, ela, inclusive, não estaria apresentando a Fazenda agora. Então, ela é toda a experiência, e ela já falou isso diversas vezes, inclusive ela falou ontem no SBT. Faltou isso para Raquel Sherazade, faltou ela entender que se não fosse o Silvio dar essa chance para ela, ela não estaria ali. Faltou ela entender isso e ser grata por isso, né? As pessoas cobraram isso dela. E eu acho que ela devia ter sido um pouquinho mais grata com relação a isso, né, gente? Ela podia ter sido um pouquinho mais grata, sim. Eu acho que perdão, tudo bem, você não é obrigado a perdoar ninguém, ela não é obrigada a perdoar, não é sobre perdão. E perdão é uma coisa muito íntima, muito pessoal. Mas ela poderia, sim, no mínimo, reconhecer e ser grata por, pelo menos, ter tido esta oportunidade, uma oportunidade de uma vida que muita gente queria ter tido e nunca teve. E agora não vai ter mesmo, né? Porque o Silvio não tá mais aqui entre nós. Mas enfim, né, gente? Vamos dar uma girada, né? Vamos dar uma girada um pouquinho aqui.
Hoje teve aí duas revelações aí sobre o Silvio, né? Depois da morte a gente também aprende muito sobre as pessoas, né? Hoje o Celso Portiolli, ele chegou no SBT e mostrou pra gente como é que tava ali o estacionamento do SBT na vaga do Silvio. Olha só como é que tava lá. Vou tirar o som, gente, tá? Eu tenho que tirar o som porque é direitos autorais, tá? Mas ele chegou ali no SBT hoje, mostrou ali como é que tava as coisas ali, tá? O vídeo é 1 minuto e meio, ele entrando ali no complexo de televisão do SBT, entrando ali na cidade de televisão, como eles chamam, e aí eles chegam dentro do estúdio do SBT. E aí ele vai para a vaga de estacionamento do Silvio Santos. Olha só o que vocês vão encontrar aí no momento que ele estaciona o carro. Essa cena é muito emocionante. Eu achei que foi uma das cenas mais tocantes de toda essa homenagem que envolve o Silvio Santos. Olha só, ele vai estacionar o carro dele e vocês vão ver isso tudo. Vamos acompanhar, tá? Eu tive que tirar a música por questões de direitos autorais. Mas vocês vão ver agora. Olha só. Vamos acompanhar. Rapidinho. Ontem a Globo havia mostrado isso de helicóptero, tá? Hoje o Celso Portiolli mostrou isso lá dentro do SBT, tá? Os funcionários colocaram flores na vaga de estacionamento dele, os funcionários colocaram ali uma homenagem para ele lá dentro. Vamos ver se ele fala alguma coisa aqui, tá? Aí, gente, isso realmente foi bastante tocante, realmente bastante emocionante da gente ver, da gente acompanhar, da gente ver que as pessoas ali no SBT sempre tiveram muito carinho pelo Silvio e aí resolveram prestar essa última homenagem a ele, né, gente? Isso é muito tocante. Mas muita gente não sabia que tinha outro vídeo aí inédito do Silvio, que era sobre, né, deixa eu falar sobre isso aqui, né, tem que mostrar, deixa eu ver se eu tenho esse vídeo aqui, né. Esse vídeo hoje coisou nas redes sociais, tá, é um vídeo em que o Silvio conhece o neto dele, olha só. Deixa eu só colocar o som aqui para ver se tá direitinho, olha só. Colocar o som, né, para vocês ouvirem, senão vocês não vão ouvir. Olha só, esse vídeo é recente, tá, é um vídeo recente. Cadê o papai? Hein, Benjamin? Esse vídeo é recente, tá, gente? É um vídeo bem recente, tá? É um vídeo agora, porque a filha dele, eu acho que é a Rebeca, teve filho recentemente. Aí ela levou o neto para conhecer o avô. Foi bem recente esse vídeo, tá? É inédito, isso aí viralizou nas redes sociais, porque foi um dos últimos registros do Silvio Santos. Você percebe que ele já estava ali realmente mais debilitado, você percebe aí que o Silvio já estava um pouquinho mais doente mesmo. Você percebe que o cara já estava realmente um pouquinho mal, você já percebe que ele estava um pouquinho com a saúde mesmo comprometida. Mas você percebe que ele ainda mantém uma certa serenidade no jeito dele, né? Conheceu o neto antes de morrer, vocês percebem isso. E teve hoje uma curiosidade que ninguém assim tinha ouvido antes, gente. Isso aí realmente para mim é muito raro, foi muito raro de ouvir. Hoje a Rádio Nacional, que foi uma rádio onde o Silvio trabalhou, liberou um arquivo que tem 70 anos, que era o Silvio falando na rádio. Ninguém nunca tinha ouvido o Silvio falar.
Olha como o Silvio era um locutor, olha como ele falava, como ele locutava na rádio. Olha só. Minhas colegas de trabalho que tanto me ajudam, vocês que me ouvem através da Rádio Nacional, minhas colegas de trabalho, bom dia. Rapaziada, bom dia. Motoristas da estrada, bom dia, bom dia. Motoristas que estão na cidade, não se distraiam com a minha conversa fiada. Bom dia. Todo mundo respondeu? Verdade? Todo mundo respondeu? Então, façamos uma pequena pausa para respeitosamente agradecer a Deus ter Ele permitido o nosso café desta manhã e, por conseguinte, mais um dia de vida. Seja mais este dia, todo de amor e alegria. Que seja mais este dia, todo de amor e alegria. Gente, isso aí, até eu que já estudei muito a história da televisão, da comunicação no Brasil, nunca tinha ouvido o Silvio Santos falar no rádio. Nunca. Isso aqui é inédito, isso aqui é raríssimo. Nunca tinha ouvido o Silvio falar na rádio. Eu acho que nem o SBT tem esse arquivo, eu acho que nem o SBT tem esse material. Sério mesmo, isso aqui foi demais. É algo inédito, inédito mesmo, tá? Foi maravilhoso de ouvir, foi maravilhoso mesmo de descobrir que existe esse material. Essa é uma gravação que tem quase 70 anos, ou um pouquinho mais, bem próximo ali de 70 anos. É bem anterior, inclusive, à época que ele começou a trabalhar na televisão, né? E o que muita gente não sabe é o que a gente vai dizer agora para vocês, né? Vocês sabem que o Silvio Santos, ele era todo cheio de superstições. Havia uma superstição que o Silvio Santos tinha com relação a entrevistas. Vocês sabem que o Silvio Santos nunca dava entrevistas para ninguém. Nunca. Nunca. Mas vocês sabem por que o Silvio nunca dava uma entrevista para ninguém? Né? Vocês sabem? Vamos contar essa história para vocês, né? O Silvio Santos, ele nunca deu entrevistas. Teve uma entrevista que foi na década de 70, que foi inclusive capa de uma revista que deu bastante burburinho, que foi quando ele apareceu careca. O Silvio Santos nunca foi careca, tá? Mas naquela época a revista estava falindo, era a revista de um amigo dele. E aí ele topou botar uma peruca ali, sem cabelo e tal, e fazer a foto careca. Por que ele topou? Porque ele sabia que isso ia ser um falatório, aí a revista ia vender, e aí iam comprar a revista e tal. Enfim, foi um maior frenesi na época, e a revista, obviamente, né, teve as vendagens que eles esperavam, teve a repercussão, mas a revista em si não se salvou. Mas pelo menos, né, teve uma repercussão aí, o Silvio e tal, e por anos ficou ali no imaginário popular que o Silvio era careca. Até aí tudo bem, né? Mas vocês sabiam que havia um motivo do porquê o Silvio não dava entrevistas? Eu vou contar essa história para vocês. Tá aqui no site da Globo News, tá? Mas essa história eu já sabia há muitos anos. Silvio Santos recebeu aviso de uma cartomante sobre situação envolvendo sua morte. Silvio Santos contou que, segundo uma cartomante, uma morte estaria relacionada a um filme sobre ele, tá? Por isso que o Silvio não gostava que contassem ou fizessem qualquer coisa relacionada a ele. Ele não gostava que fizessem documentários, não gostava que fizessem filmes, não gostava que fizessem reportagens, entrevistas, nada. Inclusive, né, na década de 70 também rolou isso aí, tá? Mas vamos lá ver essa história aí da Globo News, depois eu conto a outra. Durante uma participação em um quadro do programa Pânico na Band, em 2016, Silvio Santos revelou para os entrevistadores que uma cartomante já havia previsto que sua morte teria a ver com um filme sobre sua vida. Os internautas relembraram o trecho deste domingo, dia 18, mesmo dia do enterro do apresentador, por causa da notícia do pré-lançamento do filme Silvio, que narra a vida do ícone da TV brasileira, que está previsto para ser lançado em setembro. Silvio conta que entrou na casa da cartomante, que possuía uma bola de cristal e jogava tarô. E ela revelou para o comunicador que o Brasil iria perder por 7-1 para a Alemanha em um jogo de futebol.
O apresentador não menciona em que ano ocorreu esta visita, mas afirma que assim que viu o mesmo resultado na Copa do Mundo de 2014, acreditou nela. Porém, ela alertou que caso o empresário desse uma entrevista, fizesse um livro ou filme sobre sua vida, ele iria morrer em seguida. No mesmo ano da gravação desse vídeo, Silvio afirmou para o jornal Folha de São Paulo que acreditava na previsão feita pela cartomante. O pessoal não acredita, mas eu sim. Eu não vou arriscar. A cigana só falou do filme, livro e entrevista. Exposição não, disse o apresentador na época. Neste ano, coincidentemente ou não, será lançado o filme Silvio, dirigido por Marcelo Antunes e escrito por Anderson Almeida e com o ator e apresentador Rodrigo Faro, vivendo o papel do apresentador que marcou gerações. O longa irá mostrar momentos relevantes e marcantes da vida e da carreira de Silvio Santos, como o sequestro no qual ele foi vítima em 2001. Ele estava previsto para ser lançado no dia 5 de setembro, mas foi adiado sem explicação do motivo para o dia 12 do mesmo mês. Devido à morte de Silvio Santos, a produtora do filme, a Imagem Filmes, divulgou uma nota informando que o pré-lançamento, que seriam sessões especiais na próxima semana e no Rio de Janeiro, foram adiadas ainda sem nova data. No entanto, a data de estreia em todo o Brasil se mantém. Olha aqui o trecho dessa entrevista aqui do Silvio Santos, né? Essa entrevista dele deu o que falar na época, né? Deixa eu colocar o áudio para vocês ouvirem, né? Que senão pode ser que vocês não ouçam aqui o que o Silvio vai falar. Olha só. Tem que apertar os botões, né, gente? A gente precisa apertar os botões aqui. Vamos lá, né? Vamos lá de novo. Tem que apertar aqui, aí ele leva a gente lá pro Instagram e só no Instagram vocês vão ver. Há muitos anos. E lá tem as casas todas, a maioria delas na rua principal, é de pessoas que preveem o futuro, é de cartomantes, enfim, pessoas que gostam de adivinhar o futuro. Então eu entrei numa casa lá por curiosidade e sentei lá e uma mulher tinha uma bola de cristal e jogava o tarô. Aquelas cartas que ninguém entende nada. Aí elas falaram pra mim que o Brasil era um país que ia perder para a Alemanha de 7-1 há muito tempo. Antes de tudo, Silvio, sério? Ela Aí falou, você ficou com medo. Não, eu não sabia que o Brasil ia perder. Depois que o Brasil perdeu de 7-1, eu falei, essa mulher, ela é muito boa, né? Falou, mas olha, você também deve evitar qualquer entrevista, qualquer filme, qualquer livro, porque no dia que você foi entrevistado, fizer um filme, ou escrever um livro, ou mandar deixar um livro, você vai morrer no dia seguinte. Eu não dei bola. Isso aí foi em 2016 que ele deu essa entrevista pro Pânico, tá? Mas essa história da cartomante aí é da década de 70, mais ou menos, tá? Essa história tá narrada no livro dele. Lembra que eu indiquei ontem pra vocês um livro chamado A Fantástica História de Silvio Santos? A cartomante falou que o Silvio não podia fazer um livro. Ele próprio não podia fazer um livro. Ele próprio não podia fazer entrevistas. E ele próprio não poderia fazer um filme, tá? Os internautas aí não entenderam a previsão, tá? Do que a cartomante disse. A cartomante falou que ele próprio, ou seja, o Silvio não poderia fazer um filme sobre ele. O Silvio não poderia escrever uma autobiografia. E o Silvio não poderia dar entrevistas. Foi por isso que o Silvio Santos sempre se negou a dar qualquer entrevista. A última entrevista que se tem notícias que o Silvio Santos deu ali foi uma entrevista lá em 2003, que foi bem espontânea, na verdade não foi uma entrevista, que foi em Orlando, que o Silvio Santos disse que tinha vendido o SBT para a Televisa e tal. Foi bem famosa aquela entrevista na época. Bem bombástica, né? Mas todo mundo riu daquela entrevista, porque não foi uma entrevista, de fato, né? Foi só uma brincadeira e uma trollagem que ele fez. Mas entrevista mesmo, o Silvio não deu mais pra ninguém. Mas, dizem, né? A Daniela Beirute falou que o Silvio Santos gravou uma entrevista recentemente, tá? Recentemente, pro documentário que está sendo mostrado no SBT sobre a vida dele. E se ele gravou, ou seja, ele diretamente fez uma entrevista, aí se concretiza a tal previsão da cigana. Essa história, gente, é muito antiga, mas se foi isso mesmo que aconteceu, é verdade, né? Tá acontecendo.
Mas enfim, né? Isso é só uma história aí, mais um dos mitos envolvendo o Silvio Santos, né? Vamos dar uma girada? Vamos lá pra Fazenda, né, gente? Porque a gente já perdeu muito tempo aqui falando de outras coisas. Vamos lá pra Fazenda. Tem algumas coisas da Fazenda que o Carelli deu ali na pista, deu uma pista do que a gente pode encontrar na Fazenda na live que ele deu na sexta-feira. Olha só aí algumas dessas coisas. Eu separei alguns vídeos falando sobre isso, tá, gente? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aí. A nova temporada vai estrear no dia 16 de setembro, tá? Oficialmente é no dia 17, que é quando mostra a sede. No dia 16 é a pré-estreia que ele chama, mas a gente sabe que é no dia 16 mesmo, tá? Que é quando eles abrem o paiol. Haverá uma entrada triunfal jamais vista. Inclusive ele falou isso em vídeo também. Serão 20 participantes oficiais e 8 do paiol. Isso também é bastante importante. O paiol vai ser o quê? Vai ter ex-realities, tá? 6 ex-realities. E aí, o que o Carelli disse? Vão ser ex-realities de qualquer reality show, inclusive os da própria Record. Ou seja, a Fazenda, a Grande Conquista e vários outros. Ou seja, não tem regra. Qualquer reality. BBB, Fazenda, tá valendo. Qualquer ex-reality. E 2 influencers aí do patrocinador do programa, né? Então a gente sabe que pelo menos uma dessas 4 vagas que vão subir para a sede já está garantida, que vai ser do patrocinador do programa, tá? A escolha do paiol será independente do gênero. Vai ser igual a Grande Conquista foi. Isso significa, não vai ter ali nenhuma escolha de 2 homens ou 2 mulheres. Isso significa, podem subir 4 homens, 4 mulheres, 3 homens, 1 mulher, 4 mulheres, 1 homem, 2 homens, 2 mulheres. Pode ser qualquer uma dessas combinações. Como é que vai ser? Vai depender aí de quem, né, vai estar nesse paiol, quem é que vai ser forte, quem é que vai conquistar o público, tá? Só lembrando aí que a vaga do patrocinador tá garantida, né? Porque afinal vai ser muito feio você colocar o patrocinador e o patrocinador não conseguir mandar nenhum para dentro da sede, né? O patrocinador já tá garantido. Então são 5 vagas, né, que vão restar aí. Então a gente já sabe que dos 6 ex-realities aí, né? Dos 6, 5 vão subir, né? 5 não, né? 3 vão subir. Então vamos ver aí desses 6 ex-realities, qual dos 4 vão subir, né? Todas as festas terão filmes famosos como tema. Inclusive, né, ele já deixou isso bastante claro, que o tema da Fazenda esse ano vai ser filme, né? A decoração e tal vai estar relacionada com filmes, basicamente faroeste. E as festas vão ser sobre filmes famosos, temáticos. Então vai ser sobre isso, tá? Várias dinâmicas de apontamento de dedo na cara. E isso na primeira semana. Ele disse que vai ter pelo menos 2, tá? Que vai ser logo no primeiro dia, mais ou menos como foi no ano passado. Naquele primeiro dia que vai ser entre os que estão ali, os 20 que vão entrar. E depois, quando chegar o pessoal do paiol, também deve ter. E também, né, ele também deixou isso bastante claro, que deve rolar ali nas provas, na primeira prova, que vai definir ali quem vai ser o primeiro fazendeiro, também deve rolar algum apontamentozinho, né? Só para causar treta nos primeiros dias, tá bom? Não há participantes expulsos ou desistentes no elenco. Não vai ter segunda chance, como aconteceu no ano passado com a Nádia ou com o Chay. Não vai ter segunda chance aí, tá? Já descartou essa possibilidade. Haverá ex-BBB no elenco. Ele só não disse se vai estar no paiol, se vai estar diretamente na sede. Ele disse que pode estar no paiol ou pode estar direto na sede. Vai depender aí de como é que o público vai enxergar isso, né? Tem um atleta entre os participantes, mas ele não falou se é homem, não falou se é mulher, então não dá pra gente saber também se tem mais de um, inclusive. A gente só sabe que tem atleta ali no meio.
Um dos participantes virou meme recente na internet. Quando ele revelou isso, né, todo mundo já associou diretamente com a Raquel Brito. Todo mundo já sabe, já imaginou que é a irmã de Davi que vai. Mas, ó, gente, a irmã de Davi não é a única meme recente que surgiu na internet, tá? Ela não é a única, tem várias outras. A menina da bota, por exemplo, surgiu recentemente, então ela também tem chances, né? Tem várias outras pessoas que viraram meme recentemente na internet que tem chances de entrarem na Fazenda também, tá? Não é só ela. Mas, como ele falou, tem uma participante que virou meme recentemente na internet. Tem gente com relacionamento conturbado, tá? E aí, muita gente entendeu que... Aliás, ele falou que não é só uma pessoa, são duas. Ele não deu a entender se é homem, se é mulher. Então, muita gente já entendeu que vai ser a Graciane Barbosa que vai entrar. Muita gente já entendeu, já colocou por A mais B que vai ser a Graciane Barbosa. Eu acho que vai ser a Camila Moura também, tá? Inclusive, disse que vai ter um ex-casal lá dentro. Muita gente está apontando que vai ser a Camila e o Buda. A Camila entrando diretamente ali pela sede e o Buda pelo paiol. Mas a gente ainda precisa confirmar esses detalhes. E um participante que já negou o convite em outra edição. Muita gente está achando que é o Prior, tá? Porque ele já foi convidado umas 3 vezes para a Fazenda e não aceitou participar de nenhuma dessas vezes. Eu tenho alguns trechos aqui dessa live que eu vou mostrar aí para vocês do Carelli falando isso, né? Deixa eu só pegar aqui os vídeos dele falando. Olha só. Olha só um dos trechos aí do Carelli falando isso. Olha só um dos trechos dele falando essas coisas. Vamos lá, rapidinho. Esse ano passado a vida inteira. Gente, só um instante, deixa eu só dar... Eu já sei. Muita gente chegou no nome. Gente, deixa eu só dar uma avançada aqui no vídeo, porque senão a gente vai demorar. O vídeo ficou um pouquinho longo aqui, na hora que eu captei, porque ele falava aqui algumas coisas, tá? Sobre a Flor Fernandes. Ele não confirmou, obviamente, mas ele descartou aí que a Laila, a outra ex do Amado Batista, estaria lá. Mas ele deixou ali bastante claro que poderia ser a Graciane Barbosa ou a Flor Fernandes. Ou as duas, quem sabe, né? Muita gente está apostando que vai ser as duas. Então, vamos lá, né? Vamos passar aí o trecho que todo mundo queria ver. E, né? Camila Moura, né? Respondido, Davi não estará na Fazenda 16, tá bom? O Davi já tinha negado que estaria, mas tá aí. Mas todo mundo acha que a Raquel estará. A Raquel colocou ali, né? Já pensou 2 milionários na mesma família. Então ela deu a entender que ela também pode estar no reality. Se vai estar ou não, a gente vai descobrir daqui a 20 dias, né, gente? Falta pouco. Daqui a 20 dias não, né? Daqui a 29 dias. A gente vai descobrir. Mas, ó, vou ser sincero aí com vocês, né? Se for mesmo a Raquel, eu acho que ela não vai muito longe, né? Ela pode aí ter a torcida dos carrinhos para ajudar, mas a Fazenda não é BBB e as coisas não são tão simples ali, né? Mas enfim, né? Isso aí eu vou te contar mais lá na frente. Estrelas da casa, rapidinho. Ontem rolou um barraco ali, eu te contei no vídeo anterior, entre a Maiara e o Califa cobrando da Maiara sobre comida. E aí a Maiara já não gostou, ela disse que isso pode ser motivo de voto para ela e tal. E aí hoje à tarde o pessoal ali do quarto laranja se reuniu e aí decidiram que iam votar na Nicole, porque segundo a turma do coitadismo ali, a Nicole não precisa, porque ela já tem milhões de seguidores, ela não precisa do dinheiro, ela não precisa da grana. Então eles ali precisam mais e vão votar nela. E sabe o que mais? Ela aceitou. Sabe o que é bom agora? Dar uma tombada nesse povo, né, gente? Olha que tombada maravilhosa, né? E o Hitmaker tá na cara que vai ser o Luca mesmo, né? Mais outra tombada pra eles, né? Porque eles estão achando que estão abafando. Mas isso aí eu vou te contar no próximo vídeo, ó. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.